Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha reinar e abençoar seu coração, sua família, toda a sua vida. Se você está recebendo essa paz é porque certamente o Senhor te trouxe aqui para o canal Palavra Verdadeira para te entregar uma mensagem poderosa e uma oração que vai abençoar a sua vida. Queridos, mas é muito importante que em algum momento desse vídeo você deixe aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, tá bom? E seja uma bênção na presença de Deus e compartilhe essas mensagens com outras pessoas que você também sabe que precisa muito ouvir essa mensagem de Deus. A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 17, que nos fala do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Nesse período, a terra estava passando um período sem chuva e havia uma seca muito grande e as pessoas estavam passando por privações e necessidades. E Deus tinha mandado o profeta Elias para ficar num riacho perto do Jordão. E naquele lugar, diz a palavra de Deus, que Elias tinha água permanente e Elias também era alimentado pelos corvos que vinham ali e trazia carne para Elias. Amados, mas chegou um momento que o riacho secou. E agora vamos imaginar como ficou o coração do profeta de Deus, do profeta Elias. A única fonte que ele tinha, que era aquele riacho, o riacho secou. Mas não foi Deus que mandou o profeta Elias ficar ali próximo do riacho e agora o riacho secou. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você que é uma pessoa que pertence ao Senhor Jesus, se as fontes estão secando para você, se você está ficando sem opção, não murmure, não reclame, não questione a Deus, simplesmente tenha fé, simplesmente confie no Senhor, porque o Senhor que providenciava os corvos para alimentar o profeta Elias, o Senhor que providenciava pessoas daqui e dali para de alguma forma estar suprindo as suas necessidades, Deus é aquele que vai continuar promovendo e levantando pessoas para te ajudar. E diz a palavra de Deus que lá em Sarepta havia uma viúva falida, mas a Bíblia diz que Deus falou para o profeta Elias e disse assim: olha, vai para Sarepta porque eu falei com a viúva para que ela te sustente. As coisas de Deus parecem loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O profeta não questionou Deus, ele simplesmente foi obedecer à voz do Senhor. E ele foi para Sarepta e quando ele chegou lá na entrada da cidade, ele encontrou uma viúva e de repente ela estava catando uns gravetos. E ele disse: mulher, eu tenho sede. E ela foi buscar água para ele e quando ela estava voltando com a água, então ele disse: olha, eu tenho fome, vai fazer um bolo para mim. E ela disse: meu Senhor, a tua serva só tem um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Eu estava catando esses gravetos porque vou fazer um bolinho para mim e outro para meu filho e depois a gente vai morrer. Mas naquele momento o profeta Elias, ele se apropriou da palavra de Deus e usou para aquela mulher a palavra do Senhor. E ele disse: mulher, vai e primeiro faz para mim um bolinho pequeno e depois faz para ti e para o teu filho. Porque a palavra de Deus sobre a tua vida é que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. E aquela mulher, ela obedeceu a palavra do profeta e ela foi e fez um bolinho pequeno para ele, deu para ele. E diz a palavra de Deus que até que chovesse sobre a face da terra, havia fartura, havia o suficiente na casa daquela mulher. Queridos, aquela mulher, ela simboliza todos nós que servimos ao Senhor Jesus e o profeta simboliza aquelas pessoas que têm uma obra ministerial na presença do Senhor. E a palavra de Deus é: Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que providencia, Deus é aquele que faz o milagre da prosperidade, da multiplicação acontecer, mas muitas vezes nós somos provados. Aquela viúva falida, ela foi provada porque do pouco que ela tinha que tirar para suprir a necessidade do homem de Deus. Então, em algum momento, nós somos como aquela viúva falida, aquelas pessoas que não têm o bastante, aquelas pessoas que estão faltando as coisas, aquelas pessoas que estão passando por provação, por necessidade, mas que não deixamos de ajudar o próximo, não deixamos de socorrer os necessitados, não deixamos de repartir com aqueles que também estão passando
por uma tribulação, por uma necessidade, por uma provação talvez ainda maior do que a que nós estamos vivendo. Mas o importante é a confiança em Deus. O importante é a obediência à palavra de Deus. O importante é que se Deus está prometendo que vai haver prosperidade, que vai haver fartura, agarre a bênção da palavra de Deus na sua vida. E a mesma coisa são para aquelas pessoas que vivem uma obra ministerial, aquelas pessoas que têm uma chamada de Deus em suas vidas, aquelas pessoas que são profetas de Deus e muitas vezes se encontram numa situação difícil porque é uma sequidão total, é uma falta total, é uma escassez total. Eu me lembro de um testemunho do pastor Samuel Mariano, onde ele disse que estava com a família dele passando necessidade no sertão, mas como Deus proveu, como Deus abençoou e como Deus trouxe a fartura sobre aquela família. E era uma família de pastores, uma família abençoada na presença de Deus, mas estava passando por extrema necessidade, mas Deus levantou, Deus abençoou, Deus honrou, e o profeta Elias ele creu, e a viúva de Sarepta também creram, eles confiaram em Deus e houve ali uma troca de fé, de confiança, de credibilidade na palavra de Deus, e aquilo agradou o Senhor, e Deus abençoou o profeta, e Deus abençoou a viúva. Deus quer abençoar aquele que tem responsabilidade de chamada de Deus ministerial. Deus quer abençoar as viúvas, aquelas pessoas que servem a Jesus, e você pode até dizer, eu sou somente uma pessoa falida, eu sou somente uma pessoa inexpressiva, eu não sou ninguém, quem sou eu para Deus olhar para mim? Queridos, eu posso dizer a mesma coisa, quem sou eu para Deus olhar para mim? Mas nós somos aqueles que escolheram amar Jesus, nós somos aqueles que escolhemos seguir Jesus, então isso é o bastante para que haja fartura, para que haja bênção de prosperidade. O importante é que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Esse é o segredo do sucesso, é seguir Jesus, porque nenhum daqueles que seguiram Jesus nunca foram decepcionados, nunca foram desapontados, nunca ficaram em falta de coisa alguma. Creia no Senhor, confie que se Ele está no barco com você, vai dar tudo certo, porque Ele é o Senhor da tua vida, e aquele que é o Senhor da tua vida, aquele que te chamou, também é aquele que se responsabiliza. Vamos orar nesse momento para que o Senhor venha fazer a tua vida de escassez, a tua vida que está na sequidão, para que ela nesse momento venha prosperar em cima do improvável em nome de Jesus. Porque a promessa do Senhor hoje para a tua vida é medida, batida, recalcada e transbordante em nome de Jesus. Pai sublime e eterno, Deus que contempla cada um dos teus filhos, o Senhor que vê a necessidade do coração de cada um daqueles que te servem neste momento, meu Senhor. Eu te peço que o Senhor olhe para a vida dos teus filhos, aqueles que se encontram falidos, meu Deus, aqueles que se encontram sem forças, aqueles que estão fazendo um esforço tremendo para continuar catando os gravetos, catando as minúcias, catando as coisas pequenas, meu Deus, para tentar fazer ali uma providência para suprir as necessidades, meu Deus, e achando, meu Senhor, que logo depois vão perecer, que não vai haver mais o que tem que fazer, que não sabe mais para onde ir, que não sabe aonde recorrer, que não sabe que direção seguir. Mas nesse momento, Pai, Tu és aquele que faz brilhar uma luz, Tu és aquele que faz o profeta maior, o profeta maior, que é Jesus Cristo, aquele que vai chegar e que vai brilhar na vida de cada um de nós, trazendo a palavra da prosperidade, a palavra da fartura, a palavra da providência. E naquele momento, meu Senhor, que nós ouvirmos essa palavra, o Senhor vai ministrar nossas vidas, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos tomar posse da bênção, nós vamos tomar posse, meu Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, e a nossa vida ela vai mudar, a nossa vida ela vai se transformar, nós vamos andar em novidade de vida na Tua presença, porque nós cremos na Tua palavra, e aqueles que creem na Tua palavra, eles são selados com a bênção do céu, com bênçãos espirituais, com bênçãos, meu Senhor, de estabelecimento de coisas, porque Tu és o Deus que é poderoso, aquele que está no comando de todas as coisas, e nada pode fugir do Teu controle. Deus, olha para a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que de alguma forma estão falidas em algum aspecto das suas vidas, que seja emocional, que seja financeiro, que seja familiar, que seja conjugal, meu
Deus, que seja em qualquer área da sua vida que você se encontra se sentindo uma pessoa falida, nesse momento receba a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Creia na palavra da mudança, creia na palavra da transformação, se aproprie e receba a palavra de Deus hoje na sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.